Olá, boa tarde. Tem alguns vídeos aí no YouTube sobre deuses, né? Forma de se cultuar, de fazer adoração, praticar idolatria com pessoas que já morreram ou pessoas que ainda vivem ou objetos, né? Imagens ou qualquer outro tipo de objeto. E faz um tempo que eu não faço nenhum vídeo. E hoje, agora à tarde, eu senti e Deus me deu o nome de Mona Lisa, falar sobre Mona Lisa, que também foi conhecida como Gioconda, uma obra de Leonardo da Vinci, em 1503. Leonardo, além de pintor, né, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Nossa, eu fico assim, buscando entender como que uma pessoa só pode ter tantas funções, né? Eu não concordo muito com isso. Acúmulo de funções, eu não acredito que ninguém desenvolva bem todas as funções. Bom, vamos lá. Uma das frases que ele falava e que me chamou a atenção, que pobre é o discípulo que não excede seu mestre. Todos sabemos que mestre é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não está na terra presente. E ele tem contado aí, eu creio que na mão nos dedos de uma mão, né? O número de mestres distribuído em toda a terra. Então são esses que a gente tem que reconhecer para aprender com eles, aprender deles e se tornar discípulos deles. Mona Lisa, o quadro dela foi roubado após 400 anos ter sido pintado, né? Tendo dois pintores suspeitos, um espanhol e um francês. Aí qual que é a razão para esse roubo, né? Se não for idolatria. Idolatria, né? Porque a idolatria ela também condiz com excesso de poder através de dinheiro, né? O que eles poderiam fazer com esse quadro? Reverter em dinheiro, vender e se tornarem ricos, porque eles não poderiam ficar com quadros, porque sabiam que não foram eles que pintaram, né? Então eles poderiam fazer essa obra virar dinheiro, né? E isso também, a idolatria também é praticada através de riquezas. O quadro ele sofreu um ataque com um vândalo que jogou ácido, né? E o quadro foi restaurado. Qual o motivo para esse vândalo ter jogado ácido? Ele era de uma outra nação, de uma outra terra, onde com certeza ele cultuava um outro deus, né? Porque Leonardo da Vinci era italiano, né? Descendente renascente da Itália. Então, esse que se irritou, que se irou, né, com a fama de Leonardo da Vinci, com o talento dele e com a imagem da Mona Lisa, com certeza condiz aí com relação ao outro deus que ele cultuava na nação dele. Em uma outra ocasião, um boliviano atirou pedra também no quadro, que também teve que ser restaurado. Aí já também uma outra nação, a Bolívia, né, competindo, desejando que fosse o deus dele, né, daquele boliviano que estivesse sendo adorado e não o deus aí de Leonardo da Vinci através dessa obra de arte que ele fez, né? E quando se fala desse Deus que eu estou falando, referindo a esses, são deuses com letra minúscula na Bíblia, tá? Depois teve uma outra situação que Mona Lisa virou sátira por um poeta francês. Olha aí, outra nação querendo fazer de uma outra forma a imagem, né, de Mona Lisa que foi pintada por Leonardo da Vinci. Dessa vez foi um francês que fez com que a pintura, a imagem de Mona Lisa, ficasse masculinizada, né? E colocou lá um certo tema lá, cheio de malícia, da maldade que aquele francês tinha no coração, né? Na imagem de Mona Lisa, masculinizando ela, né? Quer dizer, ele preferia que o Deus dele fosse um homem do que uma mulher, no caso. Por isso que ele masculinizou a imagem de Mona Lisa. Já esse preconceito aí, esse italiano Leonardo da Vinci, demonstra que não tinha, porque ele fez a Mona Lisa, né, feminina,
não fez um masculino, né? No mês 9 de 2014, o governo francês cogitou vender esta obra de arte, o quadro de Mona Lisa, para acabar com parte da dívida nacional. Mas foi negado por alegar que essa obra pertence ao Tesouro Nacional, ou seja, ao povo. Pois é, se a obra pertence ao povo e o povo está passando necessidade, de qualquer que seja a ordem, né? Material, alimento, emprego, saúde, educação, se o povo está passando necessidade por causa da dívida, qual o problema? O que é que impede que essa obra fosse vendida, né? A não ser a idolatria. Idolatria em manter aquela obra, aquela pintura guardada, sendo que ela poderia, nessa situação, ser muito mais útil, revertendo em benefícios para o povo. Então, aí, no caso, até condiz aí que até o próprio governo idolatrava aquela imagem, né? Dizendo que era do Tesouro Nacional, então não poderia ser vendida. O que mais que eu peguei aqui para vocês? A arte ela ganhou fama após ser roubada por 2 anos. A pessoa que roubou, ele não vendeu a obra porque ele queria idolatrar ela, ele queria simplesmente ficar admirando, né? E ele tinha isso como uma imagem, como uma rainha, como uma princesa, como uma deusa para ele, né? Então, o objetivo dele não era vender, mas era só adorar a imagem. E aí, posteriormente, essa imagem foi levada para a França e vendida a um rei. Aí, nessa situação, aí já foi, né, liberada a venda para um rei que queria a pintura para decorar o banheiro dele. Vaidade pura, né? Idolatria, abuso de poder, porque era um rei, aí foi concedido que fosse vendida a ele. Lá atrás não pôde ser vendido para sanar a dívida, né, para beneficiar o povo, mas para o rei foi vendido só para que ele tivesse aquela obra no banheiro dele, para ele poder idolatrar aquela imagem e sabe mais lá o que, né? Porque tem de tudo, né? Então, Deus ele conhece a malícia dos homens, a maldade do ser humano, do coração, e o que me despertou aí para falar de Mona Lisa foi uma foto aí que eu peguei de que a Mona Lisa tá com o cabelo curto por causa do calor. Ou seja, com certeza mexeram na arte no passado, estão mexendo agora, atualmente, na arte. Agora a pergunta é, quem é que, nesse caso aí, continua sendo mais idolatrado? O criador, que é o artista, que foi o Leonardo, o pintor, está sendo mais idolatrado até hoje, ou a criatura, que é o quadro em si, que é a pintura, que é a imagem da Mona Lisa? Tem que refletir nisso. São duas formas aí de idolatria. Tanto idolatram o criador como a criatura. E sabemos que criador é Deus, nosso Pai, e a criatura somos nós, pessoas, né? Que não criatura todo aquele que ainda não se tornou filho de Deus, né? Que ainda não reconhece só Ele como Santo, Salvador, como o único, sempre eterno, que sempre existiu, que sempre vai existir, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E quero destacar, né, que o nome de Mona Lisa também, como eu falei lá no começo, é chamada também de Gioconda. E Gioconda, todos vocês sabem, eu creio, que é uma espécie de cobra. E a cobra, na Bíblia, na palavra do Senhor, no começo, ela representa a serpente, ela representa Satanás. Então, tá aí. Só o nome já condiz com idolatria, porque tudo que é idolatria é feitiçaria. Tudo que é feitiçaria não agrada a Deus. Então, o objetivo desses vídeos é para que você tenha a verdade de Deus revelada no seu coração, e com essa fala, com esse vídeo, no dia de hoje, Deus já tem aí designado aqueles que vão ouvir, que vão entender e que vão abominar a partir de hoje, abolir completamente a idolatria de pessoas, de coisas, né, de pertences, né? Bom, cada vez mais desapegar mais para poderem agradar mais a Deus,
a seguir os mandamentos e os princípios e receber a salvação de suas almas. E que tudo que você aprender, você se torne um discípulo da verdade para ensinar aos outros. Um beijo no seu coração. Jesus te ama. Até que você não conheça a verdade, você não é pecador. Mas tocou no seu coração, falou com você, a partir de hoje você não é mais criatura. A partir de hoje você é um filho de Deus.